Freire nasceu em Recife, em 1921, depois fez a faculdade de Direito, mas foi no campo da educação onde ele vai atuar, ele vai ficar mais conhecido e tem um legado, fica conhecido no Brasil e no mundo, quando, meados de 60, 64, ele desenvolve um trabalho na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, onde ele alfabetiza 300 jovens adultos em 40 horas. A prática que ele criou vai ficar sendo conhecida como método Paulo Freire, porque depois outras pessoas vão adaptar esse mesmo método para outras realidades e vão ter sucesso também na alfabetização de jovens e adultos. Essa prática consiste na ideia de ler o mundo, né? A partir das palavras do cotidiano das pessoas, dos lugares, daqueles lugares em que elas estavam, moravam, trabalhavam. Paulo Freire começa a pensar junto com elas sobre o que significa aquela palavra para a vida. Então ele pegou muitas vezes, por exemplo, a palavra trabalho e a partir daí, junto com as pessoas, começa a discutir a realidade delas em torno daquela palavra, de outras palavras, obviamente, né? Então é muito mais do que ler a palavra, é ler o mundo, como Paulo Freire muito bem dizia. Paulo Freire vai enxergar a educação como a prática da liberdade. Inclusive tem um livro de 67 escrito, que o título é exatamente esse, Educação como Prática da Liberdade. Essa é outra marca fundamental de Paulo Freire, educação como libertária, né? Como uma forma de combater, por exemplo, o que ele vai chamar de educação bancária, quando os professores, né, quando os educadores apenas depositavam conhecimento na cabeça dos alunos, como se fosse possível, né? Então Paulo Freire vai dizer, não, esse tipo de prática em que o conhecimento chega pronto não interessa. O importante é fazer com que as pessoas criticamente revejam a sua realidade a partir da leitura das palavras e a partir da leitura do mundo que elas vão poder fazer juntas, em conjunto. Aliás, essa é outra coisa importante. Paulo Freire dizia que ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, as pessoas se educam juntas, né? Se educam em comunhão, mediadas pelo mundo, né? Por conta dessa luta e dessa visão da educação como liberdade, como libertária, Paulo Freire vai ser perseguido pela ditadura militar de 64 aqui no Brasil, foi preso e foi exilado, né? Passou 16 anos fora do Brasil. Durante esse período, ele continua trabalhando, continua escrevendo, continua dando aula, tem um reconhecimento mundial sobre sua obra, é daí que nascem livros importantíssimos, como, por exemplo, o Pedagogia do Oprimido, quando ele vai dizer que era preciso libertar os oprimidos, né? Libertar os mais pobres dessa condição de opressão. Por conta, inclusive, dessa obra, ele é chamado para dar aula em Harvard, por exemplo, e é reconhecido como um grande pensador, aí já é da educação. E nos anos 80, em 1980, Paulo Freire volta ao Brasil, aí já com a lei da anistia, e volta, né, para dar aula na PUC e na Unicamp, em São Paulo, e o seu pensamento continua sendo difundido por todos os cantos do planeta aqui no Brasil. Ele ganha, inclusive, títulos de honoris causa em mais de 40 universidades no mundo inteiro. E em 89, ele é convidado para ser secretário de Educação da cidade de São Paulo, pela Luiza Erundina, onde ele vai aplicar, então, algumas das suas ideias na prática, né? Isso também é uma experiência bastante importante. Em 97, mais de 97, falece, né? Morreu em São Paulo, mas deixou um legado inestimável para a humanidade, não só no campo da educação, mas no campo dos direitos humanos, por exemplo, quando ele vai defender que a educação também é um direito humano. Nesse 19 de setembro, nesses 100 anos de nascimento de Paulo Freire, nós temos muito a comemorar, principalmente por conta das dificuldades que nós passamos ainda hoje no Brasil, e especialmente nesse ano de 2021. Nós ainda temos 11 milhões de analfabetos no nosso país. Então significa que a gente ainda tem muito a fazer e Paulo Freire precisa ser uma inspiração sempre para que a gente continue construindo uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. Acho que o grande ensinamento de Paulo Freire é que a educação ela é um grande instrumento, uma grande ferramenta para que as pessoas possam ler o seu mundo de forma mais crítica para transformá-lo. Paulo Freire dizia, a educação transforma as pessoas que transformam o mundo. Isso nunca foi tão necessário quanto hoje. Então nesse centenário vamos comemorar, vamos divulgar a obra do nosso querido Paulo Freire, porque ele é muito importante, porque o seu legado é um legado de justiça, de solidariedade e de humanidade para todos nós. Viva Paulo Freire!